E a semana do acolhimento, como a gente falou, a gente aproveita para retomar o que a gente aprendeu aí no primeiro semestre, tá? A gente estava falando na aula passada um pouco sobre algumas coisas que nós tínhamos visto, sobretudo na questão aí da imposição das nações europeias em relação aos países do hemisfério sul, tá? Agora a gente vai falar, faltou a segunda parte da aula, que é justamente uma coisa um pouco mais recente que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Só retomando. Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde 30% do seu território e, e dentro da Europa, após a Primeira Guerra Mundial, surge sentimento nacionalistas que apresentava um certo perfil imperialista. E a partir daí, então, alguns líderes totalmente autoritários vão surgir, como Mussolini na Itália e o Adolf Hitler na Alemanha. A Mussolini implanta nessa geopolítica toda, né, que sofrem nesse contexto político, e cabe então à União Soviética e Estados Unidos, que derrotaram a Alemanha na Segunda Guerra, a reconstruir então não somente a Alemanha, mas todo o continente europeu que foi devastado aí durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, melhor dizendo. Durante esse processo de reconstrução e o socialismo aí que vai ser implantado na União Soviética, que tinha a economia planificada. Dentro desse contexto todo, uma vez que Estados Unidos e União Soviética racham, é construído o Muro de Berlim separando as duas Alemanhas, teremos também outros conflitos indiretos, como em Cuba, com a Revolução Cubana, no Brasil, o golpe militar de 64, então na Guerra Vietnã também, enfim. Então a gente passa então a viver o período da bipolarização, como nós estudamos aí na aula passada, que bipolarização é um mundo dividido entre dois grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. O socialista liderado pela antiga União Soviética, o capitalista liderado pelos
que detém a riqueza, enquanto grande parte das pessoas no mundo passam fome ou então vivem com o necessário apenas para sobreviver, certo? Mas enfim, dentro desse tabuleiro, desses contextos, né, a gente vai ter algumas modificações. Alguns países que tentam buscar o equilíbrio entre esses dois sistemas, né, a gente vai ter o surgimento da social-democracia lá na Alemanha, onde junta os perfis socioeconômicos do socialismo, melhor, os perfis sociais e políticos do socialismo, juntamente com o perfil econômico capitalista, e aí a gente vai ter alguns pilares desse sistema. Uma União Soviética e Estados Unidos e União Soviética passam então a comandar esses dois blocos e a impor os seus perfis ideológicos, certo? Mas a partir daí, então, a gente vai ter uma série de conflitos na América Latina, golpes militares patrocinados pelos Estados Unidos. Lá na Ásia, assim como no Oriente Médio, vamos ter outros golpes, mais patrocinados pela antiga União Soviética. A gente vai ter dentro dessa Guerra Fria, que foi a guerra que não saiu do papel que eu falei, que foi um conflito indireto. Por que indireto? Porque os vietnãs se enfrentaram, sobretudo com vitória patrocinada pela União Soviética, e assim como no Afeganistão, quando os Estados Unidos expulsam os russos do Afeganistão, através de Osama Bin Laden, olha que interessante, né? Mas enfim. Mas tudo isso é um cenário de bipolarização, de Guerra Fria, de conflitos indiretos, mas não de diretos. Por quê? Porque a União Soviética e os Estados Unidos eram potências nucleares que, se enfrentassem, poderiam levar ao fim, o extermínio da humanidade, porque eram bombas nucleares. Tá? Passou-se o tempo, acabou a Guerra Fria e a gente vai ter então não mais a bipolarização, mas a multipolaridade, a multipolarização, onde nós vamos ter vários blocos econômicos, tá? A União Soviética é fragmentada, acaba a União Soviética, se transformou em SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, e os Estados Unidos Rússia ainda permanece bem armada, a China bem armada, mas os Estados Unidos acaba predominando. Mas esses blocos econômicos, nós vamos ter agora blocos econômicos e não blocos políticos, teoricamente falando. Os blocos econômicos, como a União Europeia, a CEI, né, Comunidade de Estados Independentes, que era um grupo formado pelos países que compõem a União Soviética, mas agora com independência política, porém independência econômica uma da outra, porque eram todos em uma nação, né? O NAFTA, que é o bloco dos Estados Unidos, a União Europeia, né? Assim como o Mercosul aqui no Brasil, e o perfil passa então a ser travado nas bolsas de valores, os conflitos econômicos, especulações imobiliárias. Aí quer dizer, então o perfil, as guerras são travadas diariamente. Não compensa mais pegar em arma para querer ocupar território, não. Isso não dá dinheiro mais. O que dá dinheiro agora é justamente
essa briga econômica para ver quem assume o mercado e assim por diante. E hoje nós temos um conflito, uma luta econômica entre duas grandes potências, que é os Estados Unidos, que a cada dia perde mais a sua primeira colocação para a China, que inclusive lidera o quadro de medalhas na Europa, né? Então a gente percebe aí que a gente mudou, o mundo mudou nesse cenário de conflitos. Agora o conflito é puramente econômico e não bélico. A criação dos blocos econômicos, nós vimos também, os blocos econômicos vêm justamente com o objetivo de proteger as economias locais dos efeitos negativos da globalização, porque a entrada de produtos em países como o Brasil, por exemplo, acaba trazendo prejuízo para a indústria local. Então, os países próximos se unem com o objetivo de facilitar a entrada de produtos dos países membros e dificultar a entrada de produtos dos países não membros, justamente para favorecer a indústria local. Tá? Então, essa é a ideia do Mercosul. Então, quando a gente ouve algumas pessoas falar, alguns políticos, não vou falar quem, que o Mercosul tem que acabar, está querendo fazer a indústria brasileira compromete o desenvolvimento nacional, assim como dos nossos países amigos, países vizinhos. Certo?